de hoje está começando aqui não é à toa, viu? Essa é a primeira estação de metrô inaugurada no país. E claro que isso tem muito a ver com o desenvolvimento do bairro. Hoje são mais de 200 mil habitantes, terminal de ônibus, comércios e uma série de histórias legais que a gente vai te contar aqui no Jabaquara hoje. Para a gente entender um pouco, Jabaquara nasceu como uma parte considerável da cidade, né? Uma chácara e um espaço de loteamentos que depois foi se desenvolvendo, é isso? É mais ou menos isso. A gente tem em São Paulo uma série de vilas que foram sempre sendo implantadas na época da colonização e que umas permaneceram, outras desapareceram e surgiram de novo. Então o Jabaquara era um lugar retirado, era um lugar de passagem para quem ia para São Bernardo, para quem ia para Santo André. Santo André da borda do campo, São Bernardo da borda do campo. E o desenvolvimento dele vai se dar só lá na década de 40, né? Porque você tem, na verdade, você tem a implantação das linhas de bonde, já no começo da década de 30, que vão levar, né, vai levar o desenvolvimento para as cidades, mas tem uma coisa que foi para e passo. Então você teve um loteamento das chácaras, lá no final do século XIX, né? Tem o parcelamento das chácaras, os proprietários começam a vender, os sitiantes começam a vir morar nesses lugares. E aí, com a linha de bonde, ela se aproxima mais da área central da cidade, que era a colina histórica, né? E aí, com o plano de avenidas do Prestes Maia de 1930, ele vai abrir umas avenidas que vão ser importantes para esse desenvolvimento. Legal. A implantação do aeroporto na década de 40, né? Final de 30, 40. A incorporação de Santo Amaro em São Paulo, porque Santo Amaro, até 1938, ele era município autônomo. E ele era a divisa do Jabaquara e ele é incorporado a São Paulo. Então você tem toda essa configuração territorial que vai acontecendo. Foi em 1968 que o primeiro metrô do Brasil foi inaugurado aqui no Jabaquara. E é por aqui também que está um dos maiores pátios de metrô de São Paulo. Então a gente está no pátio, que faz parte de uma das estações mais importantes de São Paulo e é a pioneira, né? A primeira do Brasil. Como é que nasce essa operação para que o metrô chegasse aqui? Olha, o metrô ele nasceu lá atrás, através do prefeito Faria Lima, certo? Isso daí foi em 1967, foi quando a Companhia do Metrô foi fundada, certo? E ela foi fundada com o objetivo, certo, de ser uma empresa de alto nível que pudesse trazer a tecnologia do mundo todo, implantar aqui e depois repassar para as outras empresas nacionais. Então, nós estamos aqui no pátio Jabaquara do metrô. Todo metrô tem que ter um pátio para fazer a sua manutenção, para guardar os trens e para usar tudo que tem no entorno. Aqui o Pátio Jabaquara, por exemplo, ele nasceu de uma área que eram chácaras, eram casas afastadas do centro da cidade, que aqui na época, em 1969, quando foi iniciado o pátio, era muito longe do centro. Portanto, era considerado na época até uma periferia, certo? Então aqui tinha de tudo que uma periferia de uma grande cidade tem. Foram desapropriadas áreas, inclusive teve até um grupo escolar que ele teve que ser mudado de lugar. Então ele teve que ceder espaço, ser construído próximo daqui, muito próximo, e com isso daí ele conseguiu ter um prédio muito bom, certo? O metrô garantiu isso. Essa é uma estação que diariamente passa em torno de 92 mil pessoas.
sendo que dependendo da data já chegou a ter 112 mil pessoas passando por dia nessa estação. O que nos ajuda nisso? Que você tem um terminal rodoviário que você alimenta toda a Baixada Santista e você tem um terminal também que alimenta toda a região do ABC, né? Para você ter uma ideia, essa linha transporta em média mais de 1,5 milhão de pessoas dia e só aqui entram 92 mil pessoas. É muito legal falar de todo esse progresso aqui no Jabaquara, mas e antes? Quais são as origens do bairro? Por isso que eu tô no Sítio da Ressaca para a gente mostrar um pouquinho do aspecto histórico da região. Eu tô aqui com a Natália Godinho, que é coordenadora do Educativo do Museu da Cidade, que tem vários equipamentos aí, inclusive o Sítio da Ressaca. Qual é o diferencial dessa construção? Ela tem muito a ver com as origens de São Paulo, de como os bairros começaram, não tem, Natália? Sim, bastante. A casa, a gente tem uma data estimada dela ser do século XVIII já. A gente tem uma datação, uma inscrição em um dos batentes com a data de 1719. Então, se entende que seja mais ou menos dessa época. No entanto, a gente já foi encontrado em pesquisas datações de telhas da olaria que fez as telhas já de 1680, então é entre esse período, né? Então a gente está falando de São Paulo colonial. Esse território também tem uma relação bem estreita com o regime escravagista, com uma passagem importante dos negros aqui na cidade de São Paulo, né, Natália? Isso, a gente tem alguns relatos de que aqui de alguma forma era um lugar de passagem para escravos que, fugindo, irem para o quilombo do Jabaquara, que não fica no Jabaquara, que fica em Santos. E a gente sabe também que alguns abolicionistas chegaram a fazer reuniões. A gente tem um símbolo, uma marcação de uma flor de lótus que significava que aqui era um lugar seguro para a população negra. Então, talvez falte um pouco mais de pesquisa para a gente realmente afirmar com certeza, mas de alguma forma hoje em dia ainda faz parte desse imaginário sobre a memória negra na cidade, que de alguma forma também é pouco falado, né? Então é um espaço importante para a gente refletir sobre isso. Para resgatar a importância da história negra para o Jabaquara, aqui no complexo do Sítio da Ressaca está o Centro Cultural Mãe Silvia de Oxalá, que recebe uma série de atividades. Eu estou aqui com o Daniel, que é coordenador aqui do Centro de Culturas Negras Mãe Silvia de Oxalá. Daniel, a gente pode dizer que esse centro é pioneiro, né? Por quê? Esse Centro de Culturas é o primeiro centro cultural do estado de São Paulo, né? Ele foi inaugurado dia 12 de julho de 1980. Completamos 39 anos agora recente. O ano que vem estamos aí passando para os 40 anos, né? Esse centro cultural, inclusive, serviu como modelo para o Centro Cultural São Paulo, que é o centro de maior referência que a gente tem aqui. Mas a pessoa acaba esquecendo um pouco dessa história, que é aqui oriunda do Jabaquara, né? Que fica aqui nesse nosso lugar, nesse nosso cantinho. Aqui onde nós estamos agora, funcionava um quilombo de passagem. Funcionava mesmo, é a palavra que eu costumo utilizar, né? Os nossos antepassados, eles vinham para esse espaço em busca de um lugar tranquilo para poder descansar, para poder descer em direção ao quilombo do Jabaquara, que ficava em Santos, né? O que acontecia? Os nossos antepassados chegavam, esperavam, aguardavam a oportunidade correta de pegar o trem, eles abraçavam o trem por baixo e desciam sentido a lá. Muitos ficavam no caminho, muitos não conseguiam chegar. Com o passar do tempo, os capitães do mato descobriram esse lugar e eles começaram a ficar tocaiados em vários pontos aqui do Centro Cultural, do nosso quilombo de passagem. E os nossos irmãos que chegavam, eles eram capturados aqui dentro, porque naquela época não existia nenhum meio de comunicação para poder avisar que não era mais um território seguro. A demanda de negros capturados aqui dentro foi tão grande que eles não conseguiam devolver para os seus senhorzinhos. O que eles fizeram? Pegaram esses negros que eles capturaram e construíram essa casa que nós temos aqui hoje, que é o Sítio da Ressaca, que é a casa de 1719. Né? Dentro dessa casa, funcionou um mercado de escravos lá dentro, ou seja,
Eles pegaram todos esses negros que vinham, que eles capturaram, como não tinham como destiná-los para os lugares que eles tinham vindo, eles começaram a comercializar esses nossos irmãos e antepassados lá dentro. Passado esse período, essa casa foi de mais 3 pessoas, né? Passou por um padre, depois 3 mulheres e entrou uma família abolicionista para dentro desse espaço. Que aí a gente começou a construção de toda essa história que a gente tem hoje. A gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aí que na volta a gente vai contar um pouco mais sobre a história da mãe Silvia, essa importante figura do Jabaquara.